Encontrei isso em uma caixa de fitas VHS antiga que peguei em um bazar de coisas velhas. Sempre procuro por coisas nesses bazares. Os vendedores muitas vezes estão apenas procurando descarregar a porcaria que fica com eles ocupando espaço em suas casas. Compro tudo e depois verifico as velharias, descartando o que não presta e separando os itens úteis, vendo se eles estão limpos e se incluem as peças necessárias para funcionar perfeitamente, antes de aumentar o preço e vendê-los no Mercado Livre. As fitas de vídeo costumam ter um lucro mínimo na melhor das hipóteses, pois tem muitos colecionadores por aí. Desde que comecei a fazer isso, encontrei fitas raras, os primeiros lançamentos de filmes, edições especiais de desenhos da Disney e versões limitadas de capas que os colecionadores pagavam qualquer valor para ter. Enfim, dessa última vez, peguei uma grande caixa de fitas que parecia estar em ótimas condições por só R$5. E foi só quando cheguei em casa que comecei a verificá-las completamente. Quando eu estava finalmente quase acabando, encontrei uma fita cassete sem caixa. Normalmente, essas fitas não me interessam, porque geralmente não vendem. Como essa não tinha uma capa ou indicação, provavelmente era alguma gravação de vídeo caseiro. O que me impediu de jogá-la fora naquele momento foi uma etiqueta de papel preto na parte traseira que dizia 23 de fevereiro de 2011, em números altos e brancos. Ainda eram 6 da manhã e eu já tinha separado as outras fitas, então peguei a fita preta estranha e a coloquei no meu antigo reprodutor VHS. Depois que apertei play, a filmagem que aparecia na tela era em preto e branco, mostrando apenas o centro de uma sala. A câmera estava apontada para uma mulher magra curvada em uma cadeira de rodas. Com base no ângulo e na estabilidade das imagens, aquilo era claramente uma fita de câmera de vigilância. A filmagem era granulada, mas dava para ver perfeitamente a mulher sentada. Ela estava despenteada, os cabelos grisalhos na altura do queixo, emaranhados e desarrumados, e ela parecia estar vestida com uma camisola imunda de hospital. A maneira como a mulher estava posicionada não parecia nada natural. Rapidamente, percebi que seus pulsos e tornozelos estavam amarrados à cadeira de rodas com pequenas tiras, as paredes e o chão almofadados com um acolchoado grosso, e a porta atrás dela tinha uma tranca forte, parecendo algo de um hospital psiquiátrico ou uma prisão de segurança máxima. Apenas um segundo após o início da gravação, a mulher amarrada levantou a cabeça e olhou diretamente para a câmera. Imediatamente, tive uma sensação crescente de medo quando o olhar intenso da mulher parecia vir direto em minhas retinas. Alguma parte do meu cérebro despertou e me implorou para fugir, mas eu apenas fiquei ali assistindo enquanto a curiosidade e o medo se misturavam dentro de mim. A mulher ficou sentada na cadeira apenas olhando. Senti minha boca secar e minha respiração mais quente. Meu peito ardia e logo senti um líquido saindo do meu nariz. Mesmo assim, não consegui me afastar da TV. Ouvi uma batida rápida e demorei alguns segundos tentando entender o som, antes de perceber que era o bater dos meus dentes. Eu estava tremendo, meus braços e pernas tremiam enquanto eu observava a mulher na tela inclinar a cabeça para um lado e para o outro, como se estivesse me observando através da própria tela. Essa sensação de perigo iminente aumentou e eu queria desligar a TV naquele momento, mas continuei observando a mulher começar a se mexer o máximo que podia, mesmo presa. Ela parecia estar ficando mais agitada, se balançando na cadeira, tentando fazer barulho. Depois de alguns minutos, ela abriu a boca e começou a gritar. Entretanto, não saía nenhum som, mas eu juro que podia ouvi-la.
Era como se ela estivesse gritando só dentro da minha cabeça, sua voz alta e um pouco abafada no fundo do meu cérebro. Senti meus lábios esquentarem. Comecei a me perguntar por quanto tempo eu estava assistindo a fita, mas fiquei encantado com a filmagem perturbadora, incapaz de parar de olhar. Eventualmente, a porta do quarto dela se abriu e 2 homens grandes de uniforme branco entraram em sua cela acolchoada. Um era mais baixo, com a cabeça raspada, e o outro mais alto, com uma barba grande. O homem alto começou a segurar sua própria cabeça em aparente agonia, gritando e caindo de joelhos no chão acolchoado. Ele permaneceu lá, enquanto o sujeito mais baixo lutava para remover a tampa de uma seringa. Só então notei o alívio sutil que meu próprio corpo experimentou. Era como se o que quer que tivesse me tomado, a intensa secura na minha garganta, uma dor de cabeça pulsante e o medo, mudasse completamente. O homem de joelhos começou a tremer e de seu nariz escorreu um riacho escuro de sangue. O homem mais baixo, de cabeça raspada, conseguiu abrir a tampa da seringa, mas estava claramente fazendo força para se segurar. O braço direito dele, que estava com a agulha, se aproximou incontrolavelmente em direção ao seu próprio olho. A esquerda tentava segurar seu outro pulso, na tentativa de afastar a mão com a seringa. Eu assisti horrorizado quando a ponta perfurou seu olho por pelo menos 1 centímetro. Ele pareceu recuperar o controle e rapidamente conseguiu tirar, apunhalando a agulha no ombro da mulher amarrada. A sensação de intensidade parecia desaparecer tanto dos funcionários que estavam ali da tela quanto de mim. Euforia começou quando meu estado anterior de respiração seca e difícil e dores no peito me deixaram. Os 2 funcionários do hospital, da prisão, ou seja lá o que for aquilo, pareciam se recuperar também. Eles então deixaram a sala, trancando a porta reforçada atrás deles. A mulher da cadeira de rodas abaixou a cabeça. Ela parecia estar dormindo, ou pelo menos muito sedada. Permaneceu assim por um bom minuto ou 2 depois que os homens saíram. Eu assisti seu corpo frouxo por mais alguns minutos em total fascínio, até que a fita chegou ao fim e parou. A ansiedade dentro de mim foi embora completamente, e só então percebi quão absolutamente drástica a mudança em meu próprio estado tinha sido. Senti como se estivesse sido dessecado, cada grama de água em mim sugada, mas meu nariz estava molhado e pingando no meu queixo. Quando limpei instintivamente, vi que era sangue. Havia manchas vermelhas escuras no meu colo, onde o sangue do meu nariz pingou enquanto eu assistia à fita. Me levantei com os músculos doloridos. Olhei para meu celular durante uns segundos e fiquei impressionado. Ainda eram 6 da manhã, a mesma hora que comecei a assistir aquela fita. Pensei ser um problema do celular estar com a hora travada. Mas de repente, ele mudou para 6:01. Não havia sombra de dúvidas em minha mente que eu assisti a fita por uns bons 10 minutos ou mais. Isso não fazia sentido. Estiquei meus músculos doloridos e fui até o banheiro para limpar meu nariz ensanguentado. Engoli 1 litro de água, morrendo de sede. Esperei alguns dias antes de considerar assistir a fita novamente. Era uma tarde ensolarada, uma semana depois, quando tive coragem de assistir a fita. Você deve pensar que sou louco, mas apenas senti o desejo de confirmar que o que eu havia experimentado era real e não algum efeito de intoxicação alimentar, reação alérgica ou alguma outra coincidência bizarra. Coloquei a fita cassete e rebobinei, o que levou apenas alguns segundos. Quando parou, pressionei play. A mulher amarrada à cadeira de rodas apareceu mais uma vez na tela, e um pressentimento de medo começou dentro de mim. Algo estava diferente. A mulher estava torta, de frente para a câmera, mas em um ângulo ligeiramente diferente, como se sua cadeira de rodas estivesse mais próxima. No chão atrás dela, manchas pretas onde o guarda iria aparecer.
Era como se a fita estivesse mostrando uma continuação do que havia sido gravado anteriormente. Minhas mãos começaram a suar e minha garganta secou como um deserto árido enquanto eu observava a mulher olhando para a câmera mais uma vez. Os cabelos dela eram mais curtos, desbotados desigualmente, como se alguém tivesse cortado apressadamente os remendos e nós emaranhados. Eu sabia que era impossível, mas a fita parecia agora mostrar uma gravação completamente diferente. Ela então olhou para a câmera e eu senti aquilo novamente. Minha garganta secou e minha respiração começou a esquentar. Os olhos escuros dela se fixaram nos meus através da tela. Senti meus braços e pernas começando a tremer. Meu nariz então começou a pingar uma fina corrente de sangue que pingava ritmicamente na minha camisa. Eu assisti, incapaz de desviar os olhos, quando a mulher na cadeira de rodas esticou seus braços finos, agora soltos, e os estralou. Soltei um grito quando ela se levantou completamente, revelando o seu imundo vestido de hospital. Ela caminhou lentamente em direção à câmera e suas rugas apareceram através dos chiados da fita. Suas feições pareciam jovens, mas sua pele pálida estava enrugada, seus olhos arregalados e dilatados. Ela se aproximou, ficando maior na tela, e murmurou algo que juro que podia ouvir dentro da minha cabeça. Ela pronunciou as palavras "Je te vois" e deu um sorriso antes que a fita parasse. Depois disso, não tive coragem de ver a fita novamente. Sangrei uma quantidade significativa durante a segunda vez que assisti e estou realmente com muito medo dessa fita de vídeo. Tentei fazer uma cópia, mas não mostrava nada além de uma tela preta quando reproduzida. Até tentei gravar com meu celular, mas a tela da TV no vídeo ficava toda preta, exceto por um par de olhos. Entretanto, o que me aterroriza de verdade até hoje são aquelas palavras que ela falou que ressoaram profundamente dentro do meu crânio. Eram palavras francesas que juntas significam "Eu consigo ver você". Até a próxima. Obrigado.